Olá, gente, bem-vindos à aula de estatística. Nessa aula nós vamos ver médias pitagóricas, que são as médias bem conhecidas, né? A média aritmética, a média geométrica e média harmônica, né? Vimos na última aula, né, medidas de tendência central, onde nós apresentamos lá médias aritméticas, né? Mas só que aí fica aquela impressão, toda vez que for falar de média para calcular médias aritméticas, então aqui eu vou apresentar alguns contextos que mostram que quando é falar em média, não quer dizer necessariamente uma média aritmética. A gente pode obter a média de uma variável por meio de uma média geométrica ou de uma média harmônica. E aí aqui eu vou apresentar alguns exemplos, né, que vocês podem identificar quando a média representa, né, a média aritmética ou quando a média é uma média geométrica ou uma média harmônica. Bom, e aqui a gente começa com a média aritmética, né, que foi o que nós vimos na última aula. Então, vamos considerar uma variável x que ela tenha como respostas, né, o x1, x2, x3 até um xn, né, onde n é um número natural. E aí friso aqui que eu considero como número natural todos os números, né, conhecidos, né, 1, 2, 3 por diante, e o zero ele não está incluso aqui. Tá? Então, quer dizer que ele vai ter pelo menos uma entrada. A média aritmética, então, dessa variável x, que nós vamos representar por NA, né? Média aritmética. Aí, só uma observação, né? Que naquela aula, eu chamei de média aritmética, né? Como a variável x. Então, normalmente, essa média aritmética, ela seria representada como sendo x barra, tá? Só que esse x bar ele representa a média, tá? E aí a gente tem que analisar o contexto para saber se essa média realmente é uma média aritmética, uma média harmônica ou uma média geométrica, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou chamando então de MA a média aritmética, né? Então, não é necessariamente a média de x, mas especificamente a média aritmética dessa variável x, tá bom? Então, a média aritmética, como nós vimos, né, vai ser a soma de todos os valores que x assume dividido pela quantidade de valores, né, de quantidade de respostas, né? Então, x1 mais x2, tudo isso dividido por n. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu peguei esse n e passei para cá multiplicando. Então, nós temos que a média vezes esse número n vai ser igual à soma das entradas, tá? Então, o que nós temos que observar aqui é o seguinte, é que o valor acumulado das respostas, né? Ou seja, as respostas elas representam o seguinte, nós temos participantes, onde ou observações, né? Vamos chamar assim, observações, e quando a gente junta todas essas observações, nós temos o acúmulo das respostas, tá certo? A forma de calcular esse acúmulo é que vai depender do contexto que está sendo aplicado, tá? Então, no caso da média aritmética aqui, nós temos que o acúmulo dessas respostas, dessa variável, né? Ela pode ser, então, n vezes a média aritmética, tá? Ou simplesmente a soma de todas as respostas da variável x. Então, sempre que vocês tiverem um contexto onde o acúmulo das frequências, o acúmulo das observações, ela pode ser expressa pela soma de todos os valores observados, então a média desses valores pode ser obtida através da média aritmética. Então, vamos observar aqui um exemplo, né? Bem simples. Então, está aqui essa figura, né? Que é o Velódromo do Rio. Então, temos aqui o seguinte problema. Um ciclista, né? Ele dá 3 voltas num velódromo e os tempos foram anotados abaixo. Então, na primeira volta, o tempo foi de 65 segundos, né? O tempo está em segundos. Na segunda volta, ele fez em 45 segundos e a terceira volta em 52 segundos. Determine o tempo médio para completar uma volta nesse velódromo. Então veja que nesse problema ele não dá o comprimento do velódromo, também não dá a velocidade do ciclista, nada disso. Ele apenas mostra quais são os tempos, tá certo?
Então, para a gente saber qual é a média, né? O tempo médio, né? O tempo médio ele quer saber qual é a média de tempo para cada volta, tá? Então, vamos observar então como seria acumular esses tempos, tá? Então, acumular esses tempos seria você considerar o seguinte: como as observações é o tempo de cada volta, a gente pode pensar o seguinte: se eu juntar as 3 voltas, o tempo acumulado vai ser o quê? Vai ser a soma dos tempos de cada uma das voltas, tá? Então, quer dizer que se eu juntar as 3 voltas, então o tempo das 3 voltas juntas vai ser a soma dos tempos de cada uma das voltas, tá certo? Então, nesse caso aí, em que o tempo acumulado é a soma de todos os tempos, né? Então, quer dizer que a média do tempo, ou seja, a média de tempo para completar uma volta, vai ser a média aritmética aqui desses tempos observados, tá? Bom, a soma aqui deu 162, né? Então, quer dizer que a média, né? O tempo médio, então, vai ser a média aritmética dos tempos. Então, T barra aqui vai ser a média aritmética, né? Então, somando aqui dá 162 dividido por 3, então dá 54. Ou seja, em média, cada volta levou 54 segundos para ser completadas. Aí a questão agora é saber, será que aqueles 54 segundos realmente foi o adequado, tá? Então, vamos encontrar uma forma de verificar se aquela média realmente foi a média correta, né? Então, vamos pensar aqui no seguinte, né? Pensando que se a média foi 54, então seria o mesmo que cada volta fosse completada em 54 segundos. Então, vamos pensar o seguinte, né? Isso aqui é uma forma de validar a resposta, tá? Então, vamos supor que esse velódromo tenha 351 metros. Eu chutei aqui um valor, né? Eu escolhi um número aqui que seria adequado para trabalhar com os valores que estão aqui. Então, vamos supor que ele tenha 351 metros, tá? Então, vamos calcular dessa forma a velocidade média de cada volta. Então, dessa forma eu tenho o seguinte, tá? Se a primeira volta ele foi feita em 65 segundos, então a velocidade média em metros por segundo na primeira volta foi de 5,4 metros por segundo. A segunda volta, que foi feita em 45 segundos, né? Então a velocidade média foi de 7,8 segundos. E a terceira volta, que foi feita em 52 segundos, a velocidade média é de 6,75 metros por segundo, tá? Só lembrando, tá, que o cálculo da velocidade média, né? A velocidade média, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância dividido pelo tempo, né? E aí, para o nosso problema aqui, nós estamos considerando que a distância, que seria uma volta do velódromo, a gente está supondo que seja de 351 metros, tá? Essa validação que eu estou fazendo, ele também seria válido, né? Poderia ser aplicado para qualquer uma outra distância. Talvez os valores aqui fossem diferentes, mas o objetivo final vai ser o mesmo, tá? Então, vamos pensar assim, né? Então, a distância total percorrida, que foram 3 voltas, né? Vai ser 3 vezes 351, que vai dar 1.053 metros, né? E considerando que o tempo total, que foi a soma dos tempos, né, foi de 162 segundos. Então, a velocidade média das 3 voltas, ele vai ser o quê? Vai ser 1.053 sobre 162, né? Que é a distância total dividido pelo tempo total. E vocês vão ver que essa razão é o mesmo que fazer 351, que é a distância de uma volta, dividido por 54, que é o tempo médio, né? Que dá 6,5 metros por segundo. Ou seja, se eu utilizar a velocidade média, o tempo médio, né? Para calcular a velocidade média, né, em uma volta, você vai ver que o resultado que vai ser obtido é a velocidade média nas 3 voltas. Bom, e aí vamos ver agora a média harmônica, né? Então, vamos ainda considerando uma variável x com respostas x1, x2, x3 até o xn, né? Onde n é um número natural. A média harmônica
dessa variável x, que ela vai ser representada, né, por MH, ela é dada aqui dessa forma, né? Então vamos entender o que é a média harmônica, né? Ele vai ser N, que é a quantidade de respostas, né, de valores possíveis, né, que x assume, ou é a quantidade total, né, a quantidade de observações, dividido pela soma do inverso desses valores observados, tá? Então vai ser N sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais até 1 sobre xn, né? E está aqui o símbolo do somatório, né? Que é a soma de 1 sobre o xi, né? Que vai de 1 a n, tá bom? Então, veja o que é que eu estou fazendo aqui. Eu peguei esse n agora e passei para cá dividindo, né? Então, veja que eu tenho que a média harmônica dividido por n, ele representa o acúmulo das observações, tá? Então, se eu conhecer então o número de observações e a média harmônica, então esse acúmulo pode ser obtido pelo quociente, né, da média harmônica com o número de observações. Mas aí o importante também é observar isso aqui, né, que quando você observa, né, o que é isso aqui, né? É 1 sobre a soma dos inversos das observações. Então, quando você consegue mostrar que o acúmulo das observações é igual a 1 sobre a soma dos inversos dos valores observados, então quer dizer que a média aritmética das observações é igual à média harmônica. Então, vejamos aqui um exemplo, que é o exemplo 2, né? Vejam, foram escolhidos 6 modelos de torneiras para serem verificados as suas vazões, né? E o teste, né, para verificar isso aqui, ele consistia em encher um balde d'água em cada uma desses, né, das torneiras, né, cada um desses modelos, e o tempo total foi anotado, tá? Então vamos dizer aqui que cada torneira dessa representa um modelo diferente, tá bom? E aí, assim, esses testes é interessante porque, claro, as torneiras que têm maior vazão provavelmente é mais cara e as que têm menor vazão pode ser mais baratas. E aí a gente vai verificar de forma que seja o menor custo possível para instalar essas torneiras, né? Então, por exemplo, a torneira 1, ela levou 180 segundos para encher o balde. A torneira 2, 150, a torneira 3, 120, a 4, 100, a torneira 5, 140 e a torneira 6, 200, né? E aí quer que determine o tempo médio para cada torneira encher um balde. E aí, é claro, falou o tempo médio, a gente já fica logo tentado a calcular a média aritmética de todos esses tempos. Mas será que realmente é a média aritmética? Então vamos só analisar 3 torneiras, as 3 primeiras torneiras, tá? Que está aqui os tempos, né? Então 180, 150 e 120. Veja, se eu juntar as 3 torneiras, né? Se eu fizer as 3 torneiras juntas para encher o mesmo balde, o tempo para encher esse balde vai ser a soma desses tempos? A gente sabe que não, porque se a gente juntar as 3 torneiras, a vazão das 3 torneiras vão se juntar. E com isso, o tempo para encher o balde, na verdade, vai ser menor do que esse tempo que está aqui, tá bom? Na verdade, isso aí é uma questão clássica, né? Quem já fez muitos vestibulares sabe como resolver esse tipo de questão para saber qual é o tempo para encher o balde com as 3 torneiras juntas. Então, com isso, vamos então analisar as vazões, né, das 3 torneiras, tá? Então, a primeira torneira, ela enche o balde em 180 segundos. Então, a vazão dela, como a gente não sabe qual é a capacidade desse balde em litros, tá? Então, vamos representar a vazão dessa torneira em balde por segundo. Então, quer dizer que essa primeira torneira, ela enche um balde em 180 segundos, tá? Então, vai ser 1 sobre 180, essa é a vazão. A segunda torneira que enche o balde em 150 segundos, então a vazão dela vai ser 1 sobre 150. E a terceira torneira, né, que enche o balde em 120 segundos, então a vazão dela vai ser 1 sobre 120. Então, se eu juntar as 3 torneiras, a vazão das 3 juntas vai ser a soma
das três vazões aqui, tá? Então, sendo V, né, a soma das vazões das torneiras, né? Então, as três torneiras juntas, a gente está somando aqui as vazões. Então, a vazão da primeira torneira, mais a vazão da segunda torneira, mais a vazão da terceira torneira, tá? Então, a soma dessas três frações aqui vai dar 37.800. É como se fosse que as três torneiras juntas enchem 37 baldes em 1.800 segundos. Isso é aproximadamente 1 sobre 49, ou seja, as três torneiras juntas vai encher um balde em 49 segundos. Veja, as três torneiras juntas representa um tempo menor que cada uma delas separadas, né, individualmente, tá certo? Então, isso quer dizer que se uma torneira enche um balde em 49 segundos, então quer dizer que se eu for olhar de novo para a variável tempo, se eu juntar as três torneiras, então o acúmulo do tempo vai ser 49 segundos, tá? O acúmulo aqui, tá bom? Então veja que nesse caso aqui, né, eu iria inverter, né? Seria o inverso aqui, então, essa vazão, tá certo? Deixa eu trocar aqui a caneta. Então, nesse caso aqui, se eu quiser olhar a soma dos tempos, né? A soma dos tempos, então a soma dos tempos ele vai ser exatamente 1 sobre a soma dessa vazão aí, né? A soma das três vazões, tá? E se eu quiser saber qual é a vazão média, tá bom? Eu quero saber agora qual é a vazão média. Então, vejam aqui, né? Se para encontrar a vazão acumulada, né, a soma das vazões, né, a vazão das três torneiras juntas, eu somo as vazões, então quer dizer que a vazão média é a média aritmética dessas vazões aqui. Então, por isso que eu botei aqui, ó, o V barra, né? Vai ser a soma das três vazões dividido por 3, né? Que no caso aqui é aproximadamente 1 sobre 147, ou seja, a vazão média, né, das torneiras é um balde que é enchido em 147 segundos, tá? Ou seja, se eu quiser saber quem é o tempo médio das três torneiras aí, tá? Vou botar aqui assim como sendo o T barra. Então, o T barra vai ser quem? Nesse caso, ele vai ser o inverso de V', né? Vai ser o inverso de V', né? E quem é o inverso de V' aqui, né? Ele vai ser 3 sobre a soma das três vazões, né? A soma das três vazões é V, então vai ser 3 sobre V, tá bom? Então, significa que a vazão média, né? O tempo médio para encher um balde das três torneiras, nesse caso aqui vai ser de 147 segundos, tá? Então, trazendo, né, essa questão para cá, então eu tenho que o tempo total ele vai ser 1 sobre a soma dos inversos dos tempos, já que eu estou olhando agora para a variável tempo, tá? Então, o tempo acumulado, né, que seria o tempo para encher um balde com as três torneiras, ele representa 1 sobre a soma dos inversos dos tempos, tá vendo? Que é aproximadamente 49 segundos. Então, isso quer dizer que o tempo médio vai ser a média harmônica, né? A média harmônica, né? Então tá aqui, eu calculando a média harmônica dessas três torneiras, né? Que vai ser o tempo médio dessas três torneiras, tá? Que é aproximadamente 147 segundos, que foi o que a gente, né? Que é o inverso da vazão média, né? Que nós calculamos no slide anterior. Então agora que eu já vi que a vazão, né? O tempo que eu estou observando aqui, ele na verdade, né? O tempo médio, ele é a média harmônica dos tempos, né? Para esse contexto. Então agora vamos observar as 6 torneiras, né? Então observando aqui as 6 torneiras, então calculando aqui agora a média harmônica, né, dos 6 tempos que está aqui, ele vai dar aproximadamente 141 segundos, tá? Então assim, matematicamente é possível provar que a média harmônica desses tempos, né, quando eu estou aplicando nesse contexto aqui para vazão de água, né, vai ser sempre a média harmônica, né? Mas aí eu pegando então, pelo menos um exemplo simples aqui, já dá para vocês terem uma ideia, né?
que vai ser sempre a média harmônica, tá bom? Exemplo 3. Uma partícula realizou n vezes o mesmo trajeto com velocidades constantes, v1, v2 até vn, né? Então, prove que a velocidade média v é a média harmônica dessas velocidades, né? Então, vamos provar que a velocidade média é igual à média das velocidades, a média harmônica das velocidades, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos considerar que o trajeto ele tem uma distância d. E em cada uma das n vezes que ele completou esse trajeto, o tempo percorrido em cada uma das vezes foi t1, t2 até o tn, né? Então, dessa forma, a velocidade v1, que foi da primeira vez que ele fez o trajeto, ele foi o quê? A distância sobre o tempo 1. A velocidade v2 foi a distância sobre t2, né? E aí a velocidade na volta n, né, é d sobre o tempo tn, né? Tá? Então, e também temos o seguinte, sendo t, né, o tempo total para completar todas as n vezes que ele fez esse trajeto, né? Então, esse tempo total vai ser a soma de cada um dos tempos, né, que ele gastou para completar cada vez que o trajeto foi percorrido, tá? Então, T vai ser T1 mais T2 mais até o Tn, né? Bom, e aí nós podemos determinar, então, a velocidade, né? A velocidade média como sendo, né, a soma de toda a distância percorrida da n vezes que ele fez o trajeto, né? Então, para cada vez que ele fez o trajeto, ele percorreu uma distância d, então a distância total vai ser n vezes d, né? E aí isso aqui vai ser dividido pelo tempo total, que é t, né? Tá bom? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei esse t e passei para cá para o primeiro membro, né? Então eu vou ter que n vezes d vai ser v, né, a velocidade média, vezes o tempo, né? Tá? E aí eu tenho que t é a soma de cada um dos tempos, não é isso? Então estou substituindo aqui t por t1 mais t2 mais até o tn. Bom, e aí nós temos que ter o tempo em cada vez que o trajeto foi percorrido, ele pode ser determinado em função da distância e da velocidade, né? Porque a questão ele deu a velocidade, tá certo? E sabemos que o trajeto tem sempre o mesmo comprimento. Então quer dizer que o tempo 1, tá? Ele pode ser escrito como sendo a distância do trajeto dividido pela velocidade na primeira vez que o trajeto foi feito. O tempo t2 ele vai ser igual à distância do trajeto dividido pela velocidade na segunda vez que o trajeto foi feito, né? E vai até o tempo tn, que ele é igual à distância do trajeto dividido pela velocidade em que o trajeto foi completado na enésima vez. Tá? Então, eu tenho que cada um desses tempos pode ser dado pela razão da distância do trajeto sobre a velocidade da vez que o trajeto, né, foi realizado. Tá bom? Então, aqui, né, nessa relação que tem aqui, eu posso substituir então o T1, T2 até o Tn por cada uma dessas razões que estão aqui, ó. Então, é o que foi feito, né? Então está aqui, ó, n vezes d vezes v, né, igual a v vezes. Aí no lugar do T1 eu botei, ó, d sobre v1. No lugar do T2 eu botei d sobre v2 e no lugar do Tn d sobre vn, tá? Então, como tem d aqui multiplicando n e aqui, né, eu tenho d em todos os denominadores, então eu posso botar aqui o d em evidência e cortar em cada lado, né? Eu posso cortar aqui, né? Esse D com cada um dos Ds que estão aqui, né? Nos denominadores. Desculpe, nos numeradores, tá? Então, dessa forma, eu tenho que N vai ser igual a velocidade vezes 1 sobre V1 mais 1 sobre V2.
e assim por diante. E aí eu posso pegar a soma desses inversos, né? Veja que n, né, que é o número de vezes, né, o número de observações, né, o número de vezes que o trajeto foi feito, ele é igual à velocidade média vezes a soma dos inversos das velocidades em cada vez, né, que o trajeto foi realizado. Então eu posso pegar essa soma aqui e passar aqui para o primeiro membro, né, ele vai vir dividindo. Então, dessa forma, temos que essa velocidade média é igual à média harmônica das velocidades em cada vez que o trajeto foi percorrido, tá? Então, dessa forma, a gente prova, né, que a velocidade média é igual à média harmônica das velocidades, né? Então, voltando naquele processo de validação do exemplo 1, né, em que o ciclista deu 3 voltas, e aí eu sugeri, né, que, bom, vamos fazer uma validação, então vamos supor que o velódromo tem 351 metros, tá? E aí eu dividi esses 351 por cada um dos tempos, né, pelo tempo de cada uma das voltas. Então, dessa forma, a gente viu que a primeira volta foi feita com a velocidade média de 5,4 metros por segundo, a segunda volta foi realizada com velocidade média de 7,8 metros por segundo e a terceira volta foi realizada em 6,75 metros por segundo, né? E lá nós calculamos a velocidade média nas 3 voltas, né? Que foi de 6,5 metros por segundo. E aí aqui nós temos uma observação, tá? Veja que a média aritmética dessas velocidades, né, ela não é igual à velocidade média que nós calculamos, tá vendo? Estou somando aqui, né, somando e dividindo por 3, a média aritmética deu 6,65, que é diferente de 6,5, né? Agora veja, né, se vocês fizerem um cálculo da média harmônica dessas velocidades aqui, aí vocês vão ver que vai dar 6,5, tá? Então isso aí é só uma forma da gente, né, de aplicar, né, a demonstração que nós fizemos agora, tá? De validar. E aí agora temos a média geométrica, tá? Então, considerando ainda a variável x com respostas, né, x1, x2, x3 até o xn, né? Então, a média geométrica, né, dessa variável x, ela é dada aqui por essa fórmula, tá? E o que é essa fórmula? Esse símbolo aqui é o símbolo que a gente chama de produtório, né? Então, vai ser o produto das observações, né, xi com i igual a 1 até n, tá? Então, na prática, é x1 vezes x2 até o xn, né? Vezes, né? Tudo vezes. Então, a média geométrica aqui vai ser a raiz enésima desse produto aqui, bom, conforme vocês estão vendo aqui. Então, uma forma de eu passar esse n para o primeiro membro seria elevando cada um dos membros à enésima potência, né? Então, desse jeito, nós temos que, para esse tipo de variável, né, se você tem a média geométrica e sabe quantas observações são, então um acúmulo aí ele pode ser obtido elevando a enésima potência à média geométrica, tá? Agora, o importante que está vindo aqui é desse lado, ó, né? Quando eu sei que a média da variável é a média geométrica. Se você consegue observar que o acúmulo das observações é obtido pelo produto dos valores observados, então a média é a média geométrica, tá? Então veja aqui um exemplo. O IPCA nos anos de 2016 até 2020 está na tabela abaixo, né? O IPCA é um índice que é dado pelo IBGE, é um dos índices, né, que é calculado obtido, né, pelo IBGE, que é utilizado para definir a inflação do ano, tá bom? Então, no ano de 2016, o IPCA foi de 6,29%. Em 2017 foi 2,95%. Em 2018 foi 3,75%. Em 2019 foi 4,31% e em 2020 foi de 4,52%, né? E ele quer que determine a taxa média anual do IPCA
nesse período aqui, né, nesses 5 anos, que foi de 2016 até 2020. Então, como é que a gente calcula o IPCA nesses 5 anos, né? O IPCA acumulado desses 5 anos, tá? Então, a gente calcula aqui dessa fórmula, né? Estou chamando de I, que vai de 16, eu botei aqui até 2021, porque é aberto em 2021, tá? Esse intervalozinho, só para deixar claro aqui, tá? Estou botando assim, ó, 16, e aí eu uso esse símbolo aqui, né? Até 21, tá bom? O 21, ele não pertence a esse intervalo, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui 21, tá bom? Então, ele vai, como são valores sempre inteiros, né? Então, vai de 16 até 20, né? Então, para a gente calcular essa taxa acumulada, né, percentual, então a gente faz 1 mais a taxa na forma decimal vezes 1 mais, né, a taxa na forma decimal agora de 2017, 1 mais a taxa, né, de 2018, mais vezes, né, 1 mais a taxa de 2019, vezes 1 mais a taxa de 2020, né? E aí, depois que a gente calcula todo esse produto, a gente subtrai 1 para encontrar a taxa acumulada, tá bom? Então, quando eu somo aqui, né, esses valores, né, 1 mais essa taxa, então esse número que eu encontro aqui é o índice de atualização, tá bom? A gente chama de índice de atualização. Então, eu estou para encontrar então a taxa acumulada, então eu tenho que multiplicar o índice de atualização de cada um dos anos do período, tá bom? Aqui. E depois eu subtraio de 1, né? Então, esse produto aqui vai dar 1,2377 menos 1 fica 0,2377, tá? Então, isso quer dizer que a taxa acumulada, né? Vou botar aqui, né? O índice, né, acumulado dos anos, né, de 16 até 2020, né? Vamos botar aqui 2021 aqui, né? É de 23,77%. Tá bom? Então, nesses 5 anos, o IPCA acumulado é de 23,77%. Mas aí vocês têm que observar aqui o seguinte, né? Veja que para obter a taxa de atualização acumulada, eu tenho que multiplicar as taxas de atualização de cada ano observado, tá? Então, se eu tenho que achar a taxa acumulada, né, a taxa de atualização acumulada, multiplicando as taxas de atualização de cada ano, então quer dizer que a média dessas taxas de atualização é a média geométrica das taxas de atualização aqui observadas, tá? Bom, então foi o que eu fiz aqui. Como foram 5 taxas observadas, né? Tá aqui. Então, estou calculando a média geométrica, né, dessas taxas de atualização para eu encontrar a taxa média, né? Então, isso aqui é aproximadamente, né, a raiz quinta de 1,2377, na verdade seria um número decimal com muitas casas decimais, né? Então, arredondei aqui para 4 casas decimais. E aí, calculando essa raiz quinta aqui, subtraindo 1, eu encontro 0,0436, né? Ou seja, a taxa média anual do IPCA, nesses 5 anos aqui, é de 4,36%. Bom, até o momento, né, eu mostrei a média aritmética, para quando os valores se repetem uma única vez, né? A média harmônica e a média geométrica também, né? A forma que eu mostrei é considerando que todos aqueles valores é observado uma única vez. Ou, por exemplo, na média harmônica, né, que eu botei lá a vazão das torneiras, veja que cada torneira enche um balde com a mesma capacidade, o mesmo balde. Quando eu coloquei lá o exemplo do velódromo, veja que cada volta tem o mesmo comprimento, né? Só que aqui agora eu estou trazendo uma situação onde vocês podem aplicar pesos, tá bom? Já vimos na outra aula, né, o que seria pesos ou quando os valores se repetem, né? Então,
você sabe aqui que, por exemplo, quando a observação xi se repete a e vezes, né? Então é isso que isso aqui está querendo dizer. Então eu tenho n observações distintas. Então veja, não são n observações totais. Ele pode ter mais de n observações. Só que quando eu vou observar valores distintos, eu tenho n observações distintas. Então a média aritmética, né, no caso aqui ponderada, ela vai ser o quê? Vai ser o produto do número de repetições de determinado valor observado, somando isso, né, esses produtos está aqui, dividido pela soma de todas as repetições, ou, né, essa soma aqui ela vai resultar exatamente na soma de todas as observações, tá? Então vai ser A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 até o AN vezes xn, dividido por A1 mais A2 mais até o AN, né? No vídeo passado, nós vimos exemplo de aplicação da média aritmética ponderada. Tá? Aí nós temos agora a média, a média harmônica ponderada, né? Onde os valores, né? O valor xi é observado a vezes, né? Então a média harmônica ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma de todos os pesos, os AIs, dividido, né? Pela soma dos quocientes entre AI e o XI, né? Então ele fica essa fórmula aqui, ó, A1 mais A2 mais, né, o AN, essa soma, dividido por A1 sobre X1, ou seja, o A1 é o número de vezes que o X1 é observado, dividido por X1, mais A2, que é o número de vezes que X2 é observado sobre X2, até o AN sobre XN, tá bom? E aí agora nós temos a média geométrica ponderada, que ela seria o seguinte, né? O índice aqui vai ser a soma de todos os pesos, tá? E aqui cada observação vai ser elevado pelo seu respectivo peso, tá bom? Então a fórmula fica desse jeito aqui que vocês estão vendo, né? O índice que é a soma do A1 com A2 até o AN, né? E aqui o radicando fica o produto entre x1 elevado ao A1 com x2 elevado ao A2 até o xn elevado ao AN. Tá? Aí agora eu vou mostrar aqui dois exemplos, que é um aplicando média harmônica ponderada e outro com a média geométrica ponderada. O da média aritmética, como eu já disse, eu já fiz em outro vídeo, é por isso que eu não vou colocar nesse vídeo um exemplo de média aritmética ponderada. Então, exemplo 4, né? Então vamos considerar que um determinado trajeto retilíneo foi realizado da seguinte forma, né? Um terço do trajeto foi feito com velocidade constante de 50 km por hora, metade do trajeto foi realizado com velocidade constante de 70 km por hora, e o restante do trajeto, que seria um sexto do trajeto, né? Ele foi realizado a uma velocidade constante de 100 km por hora. Então vamos determinar a velocidade média realizada em todo o trajeto. Tá? Então a gente já sabe que a velocidade média ela é igual à média harmônica das velocidades observadas, sendo que cada velocidade ela foi feita em uma distância diferente. Tá? Cada uma delas são 3 velocidades e cada uma delas aplicada em distâncias distintas. Então, nesse caso, tem que ser uma média harmônica ponderada. Tá? Então, sendo Vm a velocidade média, né, em todo o trajeto, então está aqui. Ó, aqui no numerador vai ser a soma da fração do trajeto, já que ele não diz qual é a distância, né, em quilômetros, mas ele dá uma razão. Né? Então, vai ser um terço mais um meio mais um sexto, que isso aqui a gente considera como sendo os pesos, né? E embaixo fica, né, um terço sobre 50, já que um terço do trajeto foi feito a 50 km por hora, mais um meio sobre 70, mais um sexto sobre 100. Né? Bom, aí resolvendo isso aqui vai ficar 1 sobre 13.840. Né? E aí essa razão aqui, ele é aproximadamente 65. Tá? Então quer dizer que a velocidade média em todo o trajeto, né, ele é de 65 km por hora, né?
Tá? Vamos botar aqui, 65 km por hora. Exemplo 5. Então, aqui esse exemplo é um exemplo fictício, tá bom? É uma situação fictícia, tá? Então, uma colônia de determinada bactéria foi observada durante 24 horas. Nas 10 primeiras horas, a colônia cresceu uma taxa de 5% por hora, enquanto que nas horas restantes cresceu uma taxa de 2% por hora. Então, determine a taxa média de crescimento por hora dessa colônia de bactérias, né? Então, como o crescimento está sendo observado, né, em relação percentual, tá? Ele está sendo observado dessa maneira. Então, esse exemplo aqui, a gente calcula o crescimento acumulado das 24 horas da mesma forma que a gente calculou a inflação, né, o IPCA naquele exemplo, tá? Sobre o IPCA, né? Então, a gente já sabe então que esse percentual acumulado de crescimento em 24 horas, ele é uma média harmônica, ou desculpa, uma média geométrica, tá bom? Sendo que nas 10 primeiras horas, né, porque a gente está observando que o crescimento é observado de hora em hora, né? Então, nas 10 primeiras horas foram 5% e nas horas seguintes, que são 14 horas, são 2%, tá bom? Então, são 24 horas aí, tá bom? Então, vai ser uma média geométrica ponderada nesse caso, né? Então, vai ser 1 mais a taxa de 5%, né? Então, fica 1,05, que é a taxa de atualização, elevado a 10, porque essa é a taxa de atualização nas 10 primeiras horas, e 1,02 é a taxa de atualização nas horas finais, que são as 14 horas, tá? E veja que o índice aqui é 24, que é 10 mais 14, tá? Menos 1, que é para a gente encontrar a taxa média, né? Então, essa raiz, né? Ele dá 1,0324, só que eu arredondei, né, para 4 casas decimais, menos 1. Então, ele vai dar 3,24%. Então, o crescimento dessa colônia, ela seria o mesmo se em cada hora ela crescesse aproximadamente 3,24%, né? Então, em 24 horas, ela atingiria o mesmo crescimento. Bom, gente, então aqui eu encerro, né, esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, tá? Para a gente ir esclarecendo, tá bom? Então, até a próxima.